Como vão, irmãos? Tudo bem? Aqui quem vos fala é Aquiles. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre os desdobramentos da lei de violência psicológica. Pessoal, a resposta está vindo mais rápido do que eu previa. A lei aí de violência psicológica contra mulheres. Pessoal, não vamos negar que existe a violência psicológica, ela sempre existiu, desde os tempos antigos, sempre houve. E agora isso daí virou lei, foi criminalizado. Eu até não discordo disso, desde que isso fosse extensivo também aos homens. Mas nós vimos que não é dessa forma que funciona a sociedade. E, pessoal, quais são os efeitos colaterais que já hoje chegaram até mim e eu já pude observar? Tem um senhor que vai demitir uma mulher. Essa é a história que chegou até mim. Vou fazer o possível para falar isso de uma maneira resumida. Ele vai demitir uma mulher, se eu não me engano, ou já demitiu, não me recordo. E o que a advogada da mulher fez? Vai entrar com um agravante de violência psicológica. Além dos direitos que a mulher vai buscar na justiça, vai entrar com um agravante de violência psicológica. Essa situação chegou até mim e eu consultei um advogado, amigo meu, para ver como que funcionaria isso. Se ao acusar o ex-patrão, o réu, de violência psicológica, esse processo seria desmembrado e passado para a vara civil ou seria mantido na Justiça do Trabalho. O que ele me explicou, rapazes, que vai depender da cabeça do juiz do trabalho. Ele pode julgar, sim, junto ao processo, a questão de violência psicológica, ele pode colocar isso sim e determinar uma multa, né, dentro do que a lei prediz, ou ele pode tirar isso do processo dele e passar para a vara competente. O que acontece, pessoal, nessa situação? Aí nós falamos sobre a questão do laudo. Ela vai apresentar um laudo psicológico e o juiz vai apresentar outro, vai, no caso, indicar um profissional para ter um laudo psicológico. Ele falou que não necessariamente, pessoal, olha só. Ou seja, se a mulher tiver uma testemunha ou imagens de câmera que comprovem que ela sofreu algum tipo de dano psicológico, isso já conta no processo. O juiz pode julgar não necessário um laudo psicológico. Pessoal, vai ser a palavra de uma testemunha, uma outra pessoa, de repente até uma pessoa que já foi demitida da empresa, vai chegar lá na justiça, diante do juiz, como testemunha e vai dizer, olha, ela sofreu humilhação, eu estava lá, eu estava presente. E aí, pessoal, ela vai dizer só isso, essa testemunha. E a advogada, que normalmente vai ser uma mulher, até pode ser um homem, porque a quantidade de manginas no direito trabalhista é enorme, né? A quantidade de advogados trabalhistas é grande no país e a grande maioria deles, se não todos, são manginas, confessos e feministas. Mas na maioria das vezes são mulheres que vão pegar esse tipo de causa. Então o que acontece? A testemunha, ela pode chegar e dizer, olha, ela sofreu algum tipo de humilhação, ela pode inventar, tá bom, pessoal? Vai ser muito difícil um patrão, proprietário de uma empresa, pegar e provar o contrário. Como que ele vai provar que não fez isso? A não ser que ele tivesse uma testemunha andando com ele 24 horas ou uma câmera GoPro na cabeça ou no peito, que nem os policiais usam. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho acesso ao trade empresarial, não só da minha região, mas também da minha cidade, e tenho acesso a informações de alto escalão da política, né, aqui do meu estado, e são informações quentes e privilegiadas. E converso com muitos empresários, participo de grupos empresariais,
Não sou mais um empresário, mas participo por questão de prestígio. Muitos ainda me consideram uma pessoa de valor, né, para a questão de conselho, de aconselhamento, de consultoria para algumas áreas específicas. Então já chegou até mim, pessoal, a situação de que muitas empresas irão sim demitir mulheres que têm pouco tempo de empresa, pessoas que eles não confiam, pessoas que estão no contrato e vão procurar substituir por homens ou garotos, pessoal mais novo, com medo dessa questão. Porque isso daí já está chegando nos empresários, pessoal, através das associações patronais, entenderam? Essa informação já chegou até eles, porque a maioria deles, pessoal, ainda está por fora do que essa lei pode lhes fazer. Então, está chegando ainda aos empresários essa informação através de entidades patronais sobre essa questão da lei. Apenas chegou a informação da lei. Ninguém falou para demitir mulher, ninguém falou para ficar de olho, as entidades não falaram nada, pessoal. Ou seja, eles mandaram a lei e deixaram as mensagens nas entrelinhas. E os empresários estão com muito medo, e inclusive empresárias mulheres, porque elas têm medo que isso também possa se estender até elas, certo, pessoal? Então, o que acontece? Prevejo num futuro muito próximo uma onda de desemprego entre as mulheres. Isso vai se ampliar, já existe um pouco, já existem alguns empresários que realmente têm uma preocupação muito grande em contratar mulheres, até porque o serviço das mulheres é limitado, principalmente na hotelaria, pessoal. Contratar uma mulher para recepção é um pouco complicado, porque na maioria das vezes o recepcionista ele tem que carregar bagagens, ele tem que empilhar lenha pesada, toras pesadas, em estoques de caldeira, ele tem que alimentar a caldeira dos hotéis, caldeiras que são a lenha, certo? E são toras muito pesadas que as mulheres não conseguem carregar por causa da sua biologia. Não que de repente não tentem ou não tenham esforço para fazer isso, mas elas não conseguem carregar bagagens pesadas também, que homens conseguem e também não se sujeitam a trabalhos mais escusos. Então o que acontece? Os homens acabam tendo primazia nesse trabalho de recepção, portaria, esse tipo de coisa, ao menos na hotelaria. Mas existem outros setores de hotelaria que contam com mulheres, por exemplo, setor de camareira, governança, tudo isso daí, pessoal, são mulheres. Nos restaurantes, normalmente o cozinheiro é um homem e todas as auxiliares, a pessoa que fica na louça, a pessoa que ajuda a largar os pedidos, auxiliar, são mulheres. Então o que acontece? Esse chefe de cozinha, ele está passando por uma situação complicada agora. Porque se ele chamar a atenção de uma funcionária, de uma mulher que está abaixo dele na hierarquia, chamar a atenção, o que é normal, certo, pessoal? É perfeitamente normal sermos chamados a atenção em qualquer atividade que vamos fazer e que estejamos executando mal ou de maneira errada. Isso acontece. Eu já fui muito chamado a atenção no início da minha vida, quando estava começando a trabalhar, e inclusive depois já de certa idade, porque é muito comum você começar um trabalho e às vezes você fazer algo que está errado por não saber, por ainda não ter a aptidão. Você vai aprendendo. Claro, algumas pessoas demoram mais, outras demoram menos para aprender. Agora, se ele chamar a atenção, esse chefe de cozinha chamar a atenção de uma mulher e ela não gostar dessa chamada de atenção, ela pode sim justificar a questão da violência psicológica. E aí, pessoal, segundo não só esse amigo advogado, mas outros, inclusive uma mulher que é a minha advogada, eu tenho uma advogada, tá, pessoal? E também dois advogados da cidade vizinha. Cada um é para uma coisa diferente, certo? E porque advogado funciona dessa forma. Um advogado só não resolve todas as coisas, entendeu, pessoal? É por questão de atribuição e
e aptidão para aquilo que eles se inclinaram mais a estudar. E o que acontece, pessoal? Vai depender da cabeça do juiz. Então, pessoal, vão ter muitos advogados na internet dizendo que não é bem assim, que não funciona dessa forma. Mas, pessoal, funciona sim, vai depender. Temos aí muitas juízas, mulheres, que defendem abertamente as bandeiras feministas na internet e que são abertamente contra homens. Elas são militantes, não é nem pró-mulher, é contra homens. Pessoal, vocês acham que a cabeça de uma juíza dessa vai fazer o quê? Vocês acham que a cabeça de uma pessoa dessas vai dar uma decisão pró-réu? Impossível, meus irmãos. Esse advogado, meu amigo, ele disse que depende, claro, vai depender muito da cabeça do juiz, que é o juiz que vai decidir, mas que ele acredita que isso vai ser sempre pró-vítima. Vocês entendem? Tem pró-réu e pró-vítima. Ele acredita que, principalmente na questão trabalhista, eles vão dar a causa pró-vítima, o que eles chamam de paciente, certo? Então, o que ocorre, pessoal? Prevemos aí uma onda de desemprego alarmante entre as mulheres. Pessoal, e vou dizer, isso é um problema para a sociedade. Não podemos agir, irmãos, ou pensar com um modo revanchista. Pensem assim, pessoal, se as mulheres começarem a ficar desempregadas, começarem a parar de dar emprego para as mulheres, principalmente mães solteiras. Pessoal, o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que a nossa sociedade política, que é podre, vai fazer caso as mulheres não tenham como se sustentar? Respondam aí nos comentários. Eu entendo o que, pessoal? Que isso vai ter um peso nas costas do trabalhador. Eu ainda não acredito em imposto para homens solteiros. Eu acredito que isso vai acontecer um dia, mas eu creio, irmãos, que isso ainda está muito distante. Mas eu creio que vai cair nas costas da sociedade, num todo, e todos aqueles que trabalham, nós vamos ter que pagar essa conta de mulheres que estarão desempregadas, principalmente, pessoal, essas mulheres que têm a carteira muito assinada, que passaram por muitas empresas, que ficaram pouco tempo em cada empresa. O que isso sinaliza para um patrão, meus irmãos? Que essa mulher já foi demitida de muitos lugares, ela é problema. Essa mulher, pessoal, ou até homens passam por isso, homens que têm grande dificuldade em se submeter a realizar um trabalho, que tem problemas de disciplina. Homens também têm isso, viu, pessoal? Não sejamos hipócritas. E o que acontece? Mas isso vai cair nas costas da mulher, pessoal, porque já era difícil esse tipo de mulher conseguir emprego. Quanto mais agora com essa lei de violência psicológica. Esse agravante, pessoal, eu não posso ainda dizer que é a pá de cal nas costas da sociedade, nas costas do homem, mas já é um prego no caixão, viu, meus irmãos? Isso é mais um prego no caixão. E os desdobramentos dessa lei se resumem a desemprego entre as mulheres. Elas estarão desempregadas, elas terão dificuldades muito maiores do que já têm. Pessoal, e vou falar novamente, não sejamos hipócritas. Existem muitos casos aí de mães solteiras que simplesmente o pai abandonou, não paga uma pensão, não faz nada. Tudo bem que ela foi lá e casou com um cara que não vale nada, com um Zé Droguinha, com um bandido. Tudo bem, mas e essa criança, meus irmãos? E esse cara que vai vir para a sociedade? Esse cara que está sendo criado por SM-Sol, cheia de problema na cabeça, tomando 10 remédios faixa preta, sem receber pensão, sem emprego, porque ninguém quer dar emprego para ela,
Meus irmãos, com que cabeça essa mulher vai criar essa criança que já não tinha muita chance de dar certo? Agora vai ficar pior. Esse rapazinho possivelmente vai ser um cara pelas ruas aí, louco para pegar a tua carteira, meu irmão. Esse é o que chamamos de efeito colateral a longo prazo. Vocês entendem o que eu quero dizer, pessoal? Que isso é um problema? E principalmente nos grandes centros, isso vai dar um efeito muito grande. E o que essas crianças, pessoal, que são filhos dessas mães solteiras, como que vocês acham que eles vão fazer? Para que caminho vocês acham que eles vão entrar? Deixa aí nos comentários. Eu sei para qual caminho que muitos deles vão entrar. E é isso, pessoal, que o sistema quer. O sistema quer o caos na segurança pública. O sistema quer o caos criminal, meus irmãos, para que daí eles possam dar uma solução final em tudo isso. E a sociedade, pessoal, a sociedade gado que nós vivemos, vai clamar por uma solução final. E essa solução final virá em forma de ditadura e opressão. Não importa. Isso vai ser geral, meus irmãos. E o Brasil vai pagar um preço caríssimo por isso. Nós, que somos homens, que seguimos o nosso próprio caminho, o que podemos fazer com essas informações que estamos tendo, meus amigos? O que nós podemos fazer com essas informações, com essas red pills, é nos preparar. Porque muitas pessoas ainda estão dizendo que é bobagem o que estamos dizendo, que não haverá desemprego, que não vai ter onda de processo. Pessoal, estamos vendo advogadas feministas no Instagram e no YouTube falando direto que agora até um homem dá gelo na mulher, parar de falar com ela, também será violência psicológica. Porque essa lei ficou muito subjetiva, pessoal. Isso nós ficamos o quê? À mercê da imaginação de uma mulher. Se uma mulher tiver uma imaginação muito boa, pessoal, tá fácil para ela. Agora pensem assim, ainda que um juiz determine uma avaliação psicológica e indique um profissional para isso, pessoal, e se essa mulher for borderline? Porque uma mulher que vai mover um processo desses contra um homem, pessoal, as chances dessa mulher ter borderline, ser borderline, são altíssimas. Pessoal, ela vai passar em qualquer teste ou avaliação psicológica, porque o próprio borderline vai mostrar que ela é lesada psicologicamente. E esse sintoma, a doença do mal de borderline vai ser atribuído a quem, pessoal? A quem que vocês acham que vai ser atribuído o borderline? Vai ser atribuído ao homem. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, pessoal, agora é a chance das borderlines terem a sua vingança na sociedade. A questão é, pessoal, quanto tempo vai demorar até essas advogadas e essas borderlines se encontrarem? Quanto tempo, pessoal, vai demorar até elas se encontrarem? Essa é a questão. Quando elas começarem a se encontrar, pessoal, o caos vai estar instituído. Porque, pessoal, quando você fala, olha, isso vai gerar desemprego, você vai gerar para você vai falar isso para uma advogada, ela não tá nem aí para isso, meus irmãos. Ela quer o dinheiro. Ela quer o dinheiro daquela ação. Ela quer o dinheiro daquele processo. Ela não tá nem aí se essa mulher ali vai ser despedida e não vai mais conseguir emprego em lugar nenhum. Ela tá pensando nela, porque mulheres são assim, elas pensam somente nelas, elas não pensam uma na outra e elas não têm a amizade que os homens têm um pelo outro, o respeito que homens têm uns pelos outros, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Não digo que são todos os homens, pessoal, mas a maioria de nós é um pouco mais unida do que as mulheres. Então a advogada ou advogado, ele não está nem aí para a questão de desemprego no futuro, para o aumento da criminalidade, que para ele é bom, para advogados é bom o aumento da criminalidade, isso é dinheiro para eles. Então eles não estão preocupados com essa questão. Então com essa Red Pill de hoje, meus irmãos, nos resta a refletir, pensar o que faremos como
homens que seguem o seu próprio caminho, fazer. O que iremos fazer? Vamos fazer o que com essa informação? Lutar pelo direito dos homens? Meus irmãos, saiam disso. Eu já falei para vocês pularem do barco, pulem do navio. O navio está afundando. Venham para o bote de homens que seguem o seu próprio caminho. Essa coisa, pessoal, de querer lançar políticos que lutem pelos direitos dos homens não vai dar, pessoal. Não dá certo. Esses caras não fariam votos. Não dá voto. Eu digo para vocês, irmãos, eu estive hoje na Assembleia Legislativa aqui do meu estado, estive em reunião com um deputado e não estávamos falando sobre isso, o assunto era outro, mas eu toquei de leve no assunto. O que o próprio deputado me falou? Não podemos falar sobre isso. A questão é a seguinte, pessoal, mesmo que elegêssemos um homem que lutasse pelo direito dos homens, nenhum projeto deste homem passaria em nenhuma Câmara de Deputados do país, meus velhos. Não passaria. Então percam essa esperança, tomem essa red pill, venham para o bote e comecem a seguir o seu próprio caminho. Por hoje é isso, meus irmãos. Até mais e força!